Olá pessoal, nesse vídeo aqui num dia lindo de inverno no Halifax, em Nova Scotia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os obstáculos que você pode ter se quiser emigrar para o Canadá. Então o primeiro obstáculo que você pode ter quando quer emigrar para o Canadá é saudade da família. Então essa é uma questão que é muito difícil, eu vejo muitos clientes da Maritimes Immigration com dificuldades nessa questão de ter saudade da família, a questão de você não ter proximidade com os amigos também, é uma vida nova. Então esse é um obstáculo muito comum que acontece com muitas pessoas e às vezes acaba alterando o seu plano de querer emigrar para o Canadá. Então é algo que não tem muito que você pode fazer, mas é algo que você precisa estar ciente se você planeja imigrar para o país. Outra questão que pode dificultar a sua imigração para o Canadá é não se adaptar à cultura canadense. Então, hoje em dia, com a facilidade da internet, é muito fácil você estar aí no Brasil e já ir entendendo um pouquinho mais como é que é a cultura canadense, como é que é o workplace, como é que é o mercado de trabalho aqui no país, porque é uma diferença muito grande, né? Muitas pessoas acham os canadenses amigáveis, acessíveis, e mesmo eles sendo umas pessoas abertas que recebem muito bem as pessoas, os imigrantes, é um pouquinho diferente da cultura brasileira, onde a gente tem aquela questão de ter um happy hour depois do trabalho, de encontrar os amigos de trabalho fora do horário do escritório. Então aqui é um pouquinho diferente, então você tem que estar preparado para essa mudança, que é bem grande, principalmente no início, quando você chega no país. Outro ponto que você precisa analisar é a questão do custo de vida. Então, a partir da pandemia do Covid em 2020, 2021, é quando houve um aumento muito grande do custo de vida. Então você precisa fazer uma pesquisa do país, você precisa entender um pouquinho mais a cidade que você vai morar, quanto custa aluguel, quanto custa alimentação, se os filhos de vocês vão para a escola, como é que vai funcionar, vai para a escola pública, questão de materiais. Então é muito importante você fazer um planejamento financeiro sólido para ter um sucesso no seu plano Canadá. Uma questão que é muito comum, que eu vejo muita dificuldade em alguns candidatos à residência permanente, é a questão da experiência de trabalho. Você pode utilizar a sua experiência de trabalho no Brasil, no exterior, assim como no Canadá, mas às vezes não existe um match na questão da sua experiência de trabalho, não encaixa no programa de imigração que você quer utilizar para a residência permanente. Então você precisa entender um pouco mais sobre a elegibilidade do programa, se você vai pelo Express Entry, se você vai pelo programa provincial. Então essas são questões muito importantes e eu recomendo você trabalhar com um consultor de imigração especializado nessa área. O idioma é muito importante, você precisa ter conhecimento do francês ou do inglês, ou de ambos os idiomas. Então, se você quer emigrar para o Canadá, não adianta você ficar pensando que vou chegar no Canadá, eu vou aprender inglês. Não, isso leva anos, leva muito tempo. Então, se você quer emigrar para o Canadá daqui a 1, 2, 3 anos, comece a estudar o idioma agora, seja inglês, seja francês, porque não existe emigrar para o Canadá sem ter um bom conhecimento do idioma. Se você precisa de ajuda nesse planejamento, seja para fazer um plano de 1 ou 2, 3 anos para a imigração, entre em contato com a gente pode auxiliar. A gente está localizado aqui na cidade de Halifax, mas a gente pode auxiliar pessoas que querem emigrar para todo o Canadá. Então entre em contato, marque uma consulta inicial, será um prazer conhecer vocês, a sua família, para a gente poder fazer um planejamento juntos. Até mais!